make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. 'Cause I'm coming on strong. Grass should have looked greener. I need a true believer in disguise. If I'm loving you wrong, short-changing and receiving, girl, you best believe me behind. 'Cause I'm over easy tonight. State the truth, spit it out, I'm waiting. Don't leave me contemplating my own life. Save the bullshit for another man or lover. Don't need a four-leaf clover to decide. 'Cause I'm coming on strong. The grass should have looked green. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do BioAgroVet, com a licença de hoje do nosso São Francisco de Assis, nosso protetor dos animais, nesta linda propriedade que estamos aqui em Jacareí, em São Paulo. Hoje nós vamos mostrar para vocês a história do cavalo manga larga, o cavalo da sela brasileira, o cavalo de sela brasileira. Hoje nós vamos falar de conforto, de dinâmica de andamento, hoje nós vamos falar de beleza e harmonia. Vamos lá, pessoal, conferir? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Aras Lagoinha. O Aras Lagoinha faz 40 anos, seleção do cavalo manga larga. Mais de 20 anos, Dona Marisa Iori tem feito a seleção da pelagem pampa. Hoje nós vamos conversar com ela, que é diretora da Associação de Criadores de Cavalo Manga Larga, para saber mais um pouquinho da história desse maravilhoso animal, que é o cavalo manga larga, o cavalo de sela brasileira. Olha aí a Dona Marisa. Dona Marisa e sua paixão. Oi, Dona Plínio! Como vai, senhora? Bem-vindo, Plínio! Tudo bem? Vim te receber aqui com a Malibu do PEC, a grande campeã nacional Tá brincando? 2023. Agora, o ano Agora, passado? por enquanto que atual. beleza, hein? Né? Então, só Maravilha. podia ser assim. Você veio ver manga larga, tinha que ver a melhor égua Já da começa raça. com a das melhores. É isso aí. Muito obrigado de me Bem-vindo. receber É um aqui no prazer Aras enorme. Lagoinha. Estou muito feliz de estar aqui, gravar com a senhora. Eu também. Falar um pouco da história do manga larga, contar um pouco desse cavalo maravilhoso que todos nós amamos muito. Eu sei, a senhora, quando fala de manga larga, brilha o olho. Brilha o olho. E outra coisa, você vem da região que eu mais amo, que tudo começou, São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, a nossa região, a Mogiana, é um berço do manga larga, né? É, e muito grande também. E para mim um lugar especial, que eu comecei com meu padrinho lá, o Wilson Rosendo Nogueira, que me ensinou tudo de manga larga. Jura? Que bacana. Verdade, Então, da Fazenda Alegre. sim, Fazenda Alegre do Nogueira. Hoje um sim. bairro, né? Hoje um bairro, exatamente. Mas Tem um pedaço lá que foi comprado por uma pessoa de fora, ainda mantém um pouco da fazenda, mas a cidade já englobou ali já. Verdade. Então São João da Boa Vista mora no meu coração, Obrigado. por esses princípios todos do início da minha criação, por um professor que amava a raça manga larga. Que bacana. A senhora pegou o veio ali do negócio ali. Peguei. Que bacana. Dona Marisa, queria bater um papo hoje com a senhora. Queria que a senhora começasse contando um pouco da história do manga larga, até porque a história do manga larga, ela meio que se mistura com o Aras Lagoinha, com a história do fomento de raça que a senhora faz, porque fazem 40 anos que a senhora é criadora de manga larga. E o manga larga, ele, vamos dizer assim, ele teve uma explosão da raça nos idos de 1982, 83, 84, quando a senhora começou ali De fato, a criar. a criar. Mas eu tenho cavalo desde os meus 5 anos e eu falo assim que sempre falo a mesma história e vou ser repetitiva aqui. Eu não sei se os cavalos começaram comigo ou eu com os cavalos, porque eu já recortava cavalos e eles sempre estiveram dentro do meu pensamento. Então eu não penso em existir sem eles. Então realmente é de outras vidas, acredito eu. E uma coisa que eu acho que é principal, eu não penso em criar outra raça, mesmo sem saber muita coisa, início ainda criança, eu sempre falei a palavra manga larga. Não me pergunte como. 2 palavras que eu penso e volto no meu pensamento: Aras e manga larga. Sempre estiveram no meu dicionário
E eu não sei onde eu escutei a primeira vez, mas sempre estiveram presentes. Parece que tem alguma coisa até mística aí, até tem algum... Olha, eu sempre gostei muito do Manga Larga e eu acompanhei a senhora quando a gente começou a combinar de fazer a gravação aqui, eu vi, a senhora tem uma ligação com o animal, com os cavalos, que dá para notar que é fora do comum. E eu acho que pelo jeito que a senhora falou, desde pequena, vem isso antes mesmo de criar a raça, eu acho que é uma ligação muito forte que a senhora tem mesmo. Verdade. Né? E eu percebo em cada olhar e muito prazeroso criar um produto genuinamente brasileiro, a nossa raça, que merece uma atenção bem especial na parte da próprio agronegócio, como um negócio, uma raça linda que é a nossa Manga Larga, dentre as outras raças brasileiras, pois somos o 4º melhor plantel do mundo, então uma raça para ser exportada. Você vê aqui, né, um cavalo dócil, que hoje leva o cavalo a tantas lazer, a nossa raça é propícia a isso, ao lazer, à companhia do homem, em todos os sentidos. Então é isso que a gente se fundamenta: prazer, estar em contato com a natureza, a docilidade, a morfologia que a gente vou te mostrar, e o andamento da raça, cada vez mais cômodo, mais gostoso de propiciar um longo passeio. E o Brasil, né? Tão grande, um lugar tão bom para a gente estar cavalgando, e não tem coisa melhor para fazer amigos, juntar a família, que o cavalo, né? Estamos aqui desfrutando, está passando atenção em tudo que a gente está falando. É um amigo mesmo, né? É um amigo, né? Mesmo. Então é isso, sair um pouquinho do dia a dia, do prazer, do home office, das máquinas, e ter esse contato. Só eles com a natureza, com o cavalo, que sempre foi uma ferramenta, foi um primeiro amigo do homem. O sempre cavalo acompanhou, né? Acompanhou o homem, tanto foi uma a arma força, de guerra, né? De plantio, e a gente está aqui hoje desfrutando dessa maravilha, aprendendo com eles, porque eu falo que hoje a gente aprende com eles uma coisa que o homem perdeu um pouquinho: humildade e amorosidade. Morosidade. Que eles legal, trazem bacana. A gente para esse lado que a gente perdeu um pouco. O homem ficou um pouco mais máquina e a gente perde. E quando a gente tem isso, amor e amorosidade, a gente tem o quê? O contato com o divino. Amém. Tá certíssima, tá certíssima. A história do Manga Larga é uma história muito genuinamente brasileira, né? Eu conheço um pouco da história. O Manga Larga veio das colônias portuguesas, o Alter, né? O Alter. Isso. Dom João VI, quando foge de Portugal, né? Vem com toda a sua realeza e traz os cavalos. Ainda bem que ele gostava de cavalos. Sim. E vem aqui, se estabelece e presenteia Barão de Alfenas, que gostava muito. Lá se estabelece e começa a criar, né? Lembrando que o Brasil era capitanias hereditárias, que vinham os cavalos ibéricos, cada um trazia de alguma região, mas a maioria ibéricos. E ali começa a separar como que é isso, né? Cavalos que trabalhavam, que eram cômodos, fácil de lidar, no transporte das mercadorias, o cavalo era de trabalho, né? Sim. E precisava, e também, como chega o nosso, vindo depois para São Paulo, porque eram aqueles cavalos mais cômodos, mas chega na região de São Paulo com a família Junqueira. Ali também tinha o lado de caçadas diferenciadas, mas a nossa planície era bem mais extensa que Minas. Então tinha que mudar um pouquinho esse andamento, que mudou-se para a marcha trotada. Ali que foi a dissociação do cavalo Manga Larga marchador por Manga Larga paulista. Isso, porque chegou o quê? Nossas regiões tinham que tomar conta do gado. Tinha que andar mais. Tinha que ter uma dinâmica de andamento maior, né? Mas ao mesmo tempo não cansar o cavalo, nem o cavaleiro. Naquele trote seco. Que ninguém merece. E nem na marcha, que é bonita, é confortável, Exatamente. Mas ela não é tão mais dinâmica como a marcha trotada. E também ao longo desse trabalho foi feita uma seleção o quê? De um cavalo que andasse e fizesse todo o trabalho dentro de uma fazenda, todo que pular uma valeta, um salto, ser ágil. Então ele tem que ter um galope também. E se fez o cavalo Manga Larga, um cavalo completo.
Ele não é só um cavalo de marcha, ele é um marcha, cômodo, dócil e um cavalo completo. Para o esporte. Para o esporte. Ele, inclusive para o polo, né? Um cavalo muito usado para polo, Ele né? nem é tanto para o polo, porque ele é muito inteligente. Então o cavalo de polo, ele, às vezes, ele tem que não só ir atrás da bola, mas também você tem que fintar o adversário, né? Sim, sim. Ir em cima e atropelar. Sim. E o cavalo manga larga, ele aprendeu a ir mais atrás da bola. Sim. Então quando você vai atrás, ele não é um cavalo que atropela. Então ele vai mais para esse lado mais... Mas ele foi usado para polo. Ele foi usado, mas não é tanto. Mas ele vai bem no team penning, ele foi bem nas parte de enduro de planilhas. Então ele vai bem, fez jogos da natureza, campeonatos. Então ele vai bem em muitas opções que a raça exige. Mas às vezes se busca muito só a marcha, mas não, ele é um cavalo completo e isso nós temos que cada vez mais divulgar isso, porque é um passeio, é um cavalo rústico, precisa ter toda essa estrutura do Aras Lagoinha? Não precisa, mesmo porque isso tudo foi construído em 40 anos, não nasceu grande, pronto, né? Aqui é muito grande. Comecei muito com um cavalo castrado dentro da minha casa. Olha só. Então, foi esse longo caminhar foi feito ano a ano, dia a dia, não sei quantos dias tijolinho em cima do outro, né? Um tijolinho em cima do outro, literalmente, porque eu também fiz uma homenagem, porque o cavalo, ele tem o berço em Portugal, né? E eu fiz uma referência à construção do Aras com um toque colonial, para ter referências ao cavalo... A origem dele no Brasil. No Brasil, do lado ali um pouco mais que ele veio lusitano. Então eu gosto das referências. Eu acho que a gente... Inclusive ganhei um prêmio de decoração, porque a minha formação... Eu sou artista plástica, né? Formada pela FAAP. Um pouco de cada coisa, e isso me ajudou na criação e na formação do Aras. Desde o traçado das estradas, desenho de todo esse conglomerado que eu posso falar que tem hoje, mas comecei com uma cocheirinha dentro da minha casa. Então vamos mostrar um pouquinho, a senhora tem ali um santuário que eu quero que a senhora explique um pouco, que ele traz um pouco a origem do cavalo, a origem do cavalo. Tudo que eu faço aqui, eu penso um pouco também no lado espiritualizado de tudo. Cara, não é só criar cavalo, acho que a gente tem que voltar o cavalo, olhar ele com esses olhos espiritualizados, e cada coisa que tem aqui tem um significado nisso. Você viu até o São Francisco. Sim, adorei, comecei o programa por lá. Então vamos falar, que aí a senhora conta um pouco disso, e aí como a senhora já começou a falar da servidão que tem o manga larga, para que serve essa raça, aquela história toda do cavalo do peão e do patrão, do cavalo que serviu para caça, de que ganhou as planícies no estado de São Paulo, se dissociou com o cavalo manga larga mineiro, apesar de terem a mesma origem. Primos, a gente fala são primos de né? primeiro grau, têm a mesma origem. E aí a senhora mostra um pouco de morfologia, da pelagem. Perfeito. A senhora trabalha muito com a pelagem, né? Sim, eu resgatei a pelagem pampa, que foi banida porque um certo tempo era só a pelagem alazã. E isso foi um prejudicial para a raça, porque uma raça que tinha todas as pelagens, a gama toda... Começou a ficar restrita só a poucas. Daí o que aconteceu? Sem a pelagem pampa, deu a entrada ao Paint Horse no Brasil. Aí já entrou cavalos americanos no Brasil, porque quem queria pampa não tinha pampa, veio o Paint Horse. E isso, você bane o quê? Famílias da manga larga, que teve que ter um resgate grande. Quando você corta famílias, você corta opções de sangue também, que eram das famílias antigas que tinham. Então você diminui a gama do que você pode trabalhar com a genética. Então é importante ter essa gama toda da pelagem, porque não cria pelagem só, não. Crio o banco genético total. Banco genético, exatamente isso. Né? Vamos lá, então, a senhora mostra um pouco do que a senhora tem aí, mostra um pouco do santuário, que nós temos bastante coisa para falar hoje. Então, vamos lá? Temos o andamento, quero que a senhora me explique bastante sobre o andamento, pôr os cavalos na pista para andar. A gente tem bastante coisa para conversar. Vamos lá, pessoal. Plínio, aqui o Aras Lagoinha é diferenciado.
como nasceu com muito amor e uma forte emoção, porque era realmente um desejo, um sonho. Então eu sou muito voltada ao espiritual. Eu já falo, já fico até emocionada, porque você sonhar e conseguir conquistar o seu sonho, eu tenho muito amor por essa conquista. Por isso eu fico emocionada ao falar. Nossa Senhora. Porque não tinha como tudo isso acontecer na minha vida. Então toda vez que eu falo de Aras Lagoinha, é muito emocionante para mim. Então quando eu idealizei tudo isso, eu quis fazer um portal de agradecimento e referência aos cavalos que vieram antes que o Manga Larga, que aqui seriam os cavalos gregos e romanos, nesse portal de a gente sempre agradecer o que veio antes da gente, né? Os que morreram, os que trabalharam, para a gente estar nesse momento aqui agora. Eu aqui agora conversando com você, se eles não trabalharam, se não tivessem guerras, conquistas, muitos padeceram, a gente não estaria aqui agora e a raça Manga Larga nem existiria. Então aqui é um momento que eu me referencio, agradeço pelo trabalho que eu faço, agradeço por resgatar a pelagem pampa, que para mim é um legado e é uma missão, porque se não existisse Aras Lagoinha, não existiria a pelagem pampa. Talvez alguém fizesse alguma coisa, mas para mim é muito mais que um poderio econômico. É realmente um trabalho que vai ficar para a posteridade. Vai passar o criatório Paulo e Marisa e vai ficar um trabalho genético de grande suporte, grande trabalho morfológico, genético, que hoje em dia tem 80% de todo o trabalho feito da pelagem pampa, provido daqui. Como é que chamava o garanhão mesmo que começou? Monte Blanco do PEC. Começou com uma égua de 16 anos que eu comprei em Jaú, de pelagem tordilho. Então, isso que me emociona, que Deus me deu vida para fazer esse trabalho e mostrar. Então, hoje a gente tem a beleza racial, a genética, o trabalho, e estamos chegando ali com a morfologia e a beleza do cavalo, mais a pelagem. Isso que é importante. Então, a gente tem sempre que se reportar a tudo que veio atrás da gente. É isso. Olha, isso para mim é assim, faz parte de tudo que eu tenho de pensamento dentro da biologia, dentro da agronomia, dentro da veterinária, trazer essa questão do coração, trazer essa questão espiritual e trazer o benefício que os animais e o meio natural faz para nós. E eu vejo que a senhora referencia isso muito bem aqui no Aras Lagoinha. Eu tenho uma na gratidão. Sua vida mesmo, né? É uma gratidão e um trabalho que eu vou falar que eu vou fazer até o último dia, se Deus me permitir, respirar, estar trabalhando pela raça Manga Larga. E a senhora faz isso muito bem, eu sou testemunha, porque eu estou nisso também há bastante tempo observando, não criando, mas observando e apaixonado e admirando a prospecção que a raça Manga Larga teve no Brasil, muito em função do Aras Lagoinha, muito em função dessa paixão, dessa vontade de gostar das coisas e fazer com afinco. E muitas vezes o reconhecimento não vai ser agora, eu sei disso, porque às vezes você não tem que abrir mão de não pode vender algo bom, porque você não pode ser comercial em tudo. Não. Porque você tem que trabalhar, resgate e fazer a beleza. Talvez o legado que Paulo e Marisa vão deixar vai ser posterior. Sim. Mas eu sou feliz com meu isso. pai sempre disse isso, vá jogando sementes. Isso. Vá jogando sementes. Mas a senhora já tem muitos frutos aí. Tem. Mostra um pouco pra gente. Vamos lá ver? Vamos lá ver. Vamos lá ver, pessoal. As éguas que eu separei para você ver. São um trabalho genético alfedano. Lembrando que são 25 anos melhor criador expositor de pampa.
dei a ideia de a gente fazer uma diretoria de pelagens, que tem da Pampa e das outras pelagens. Tipo um resgate das pelagens que antigamente não existia. A senhora é a diretora? Sou, mas eu idealizei em 1999 a diretoria de pelagens, foi 15 anos e ali já teve um trabalho enorme, porque era banido, jogava na pista secundária, não eram os juízes principais, e ali eu fui fazendo um trabalho de resgate da pelagem e da conscientização dos criadores, que não gostavam. Do Pampa. E das pelagens outras, que foram todas banidas, não Isso tinha vem preto, um pouco, acho que tinha... um pouco daquela coisa do cavalo árabe, de cores sólidas, não vem? Veio um trabalho do técnico do Studbook que iria padronizar a raça, tudo na pelagem alazã. Sim. E fazer um cavalo de, vamos dizer assim, de sela. Padronizado de uma pelagem só? De uma altura, de padrão racial, mas usando a pelagem. Eu acho que a gente pode usar o padrão racial independente, porque nem todos gostam do azul, do preto. Depois tem outra. Nós estamos vendo aqui animais de pelagem de Pampa de morfologia perfeita. Lembra que tem aí, desde 99, que está tendo esse resgate. E isso a gente tem que se esmerar, não só o Lagoinha, claro que começou com a pelagem Pampa, mas um trabalho muito criterioso dos criadores, porque já existe 90 anos, esse ano, da Associação Manga Larga. Sim. E você pode ver que o padrão está bem próximo do que se tem hoje da pelagem sólida, que eu falo, que está nesse trabalho genético. Sim. Então nós estamos chegando muito próximo deles em muito pouco tempo. Então, usando o quê? Poucos animais que existiam da pelagem. Então, não tinha o homozigoto, para quem não sabe, né? É o gene que cruza com o sólido e dá a pelagem Pampa, que antigamente nem existia esse laboratório, agora que está tendo, que você consegue fazer esse trabalho de saber se tem um garanhão, que daí já ajuda também no trabalho de virar Isso por DNA mesmo. Isso, porque antigamente, por exemplo, o Monte Blanco foi o nosso primeiro garanhão, registrado no livro de méritos, e olha que bacana, o Monte Blanco, desde 1934, da fundação da Associação Manga Larga, só existem 2 animais registrados no livro de mérito, é o jambo da Sabaúna e o Monte Blanco do Pec. O Monte Blanco do Pec, ainda sendo Pampa, teve esse registro no livro de mérito. Como é feito esse registro do mérito? Ele tem que ser premiado, no geral. Os seus filhos, sua progênie tem que ser registrada no geral e tem que apresentar performance de maneabilidade e, que nem eu te falei, os cavalos são completos, então tem que ser cavalo completo. Marcha, progênie, apresentação de pista e ter mérito dos seus filhos como os aprumo e também nas agilidades, né? Salto, baliza, tambor, então tem que ser um cavalo completo. E o Monte Blanco se mostrou desde 1934, nós estamos falando de 2024, só 2 garanhões, nenhuma égua reconhecida no livro de mérito, sendo um Pampa. Para mim, como criadora de um cavalo que faz um resgate de pelagem e ter esse cavalo no livro de mérito, acho que eu já fiz. Não é só uma criadora de manga larga, né? Tem mais do que isso. Tem mais do que isso. Então aqui você já vê que essa é a hípica do PEC, ela é trigrande campeã nacional. 3 vezes campeã nacional? Agora impedida de ir, não pode mais ir, fizeram um regulamento novo. Porque já ganhou muito. Já ganhou muito, não pode ir mais. Agora ela está meia de férias, dando embrião, então está um pouco enxuta. Mas ela foi lá em São João da Boa Vista. Ganhou lá em São João da Boa Vista? Foi grande lá em São João da Boa Vista. Você tomou água do Jaguari, então? Já tomou lá e hoje também, ela, para você ver, ela é filha dos Agros. Os Agros é neto, ela é bisneta do Monte Blanco. Olha o trabalho genético que vem fazendo aqui. Então, aqui tudo que você vê, eu sempre faço uma forma que eu não perca a linhagem Monte Blanco do PEC. Porque o Monte Blanco do PEC, eu acho que você, uma vida de criador, é pouco. É pouco. É pouco. Então, a gente tem que sempre se referenciar a quem fez um trabalho. Como a gente tem o shake, parâmetro, como a gente tem a fortuna, como a gente tem todo o que pensamento.
Então, o que eu fui buscar? Uma coisa que está agora muito na moda, mas eu fiz algumas coisas, eu falo que sexto sentido feminino, né? Eu fui buscar uma égua de Jaú, que tem um andamento machado, que era a égua da pelagem Pampa, fechada em capitel, que é o primeiro cavalo Pampa da árvore genealógica da raça manga larga. Que vem de uma égua que, se você puxar toda a linhagem, vem de uma égua chamada perna direita, que você nem sabe da onde que veio. Dizem que veio essa pelagem Pampa de um crioulo, dessa perna direita, que vem vindo e deu origem ao capitel, o primeiro pilar da raça manga larga de pelagem Pampa, Pampa de Tordilho. O Pampa, deixa eu interromper a senhora um pouquinho, só para tirar uma dúvida. Eu acho que já sei a resposta, mas só para... O favoeiro, pelagem favoeiro, não tem nada a ver com Pampa. Não, é o alazão Favoeiro. fogueiro. Não tem a ver com ele Pampa. Ele tem que ter, na linhagem dele, a pelagem Pampa em separado. Porque a gente teve o Castelo OB, que foi uma referência. Fui dona dele também. Foi dona do Castelo? Fui dona dele quando ele foi vendido em cotas. Mas daí é uma origem, derivações da pelagem alazã. Sim. Né? O Pampa, vamos mostrar mais uma Pampa para você ver. Mas completando aqui, então vem de capitel, fui pegar a linhagem da Lili e peguei quem era o papa da raça manga larga. Turbante? O criador, José Oswaldo Junqueira. Daí eu peguei o Charles J.O., que é fechado em turbante, e fiz um mix de uma égua bem aberta com J.O. e deu um Monte Blanco do PEC. Beleza e marcha. E a partir daí, então, Deus me graciou com o Monte Blanco do PEC. Pampa de alazão. Então o Monte Blanco tem turbante na ascendência dele? Sim, bastante. Turbante é o turbante. Como que eu ia fazer toda essa beleza racial? É verdade. Não é? Eu tive, dona Marisa, se eu contar para a senhora, eu tive a grata oportunidade, até quem me concedeu isso foi o Bimbo, um veterinário da nossa cidade. O Bimbo, papa da transferência de embriões equinos, conseguiu meu estágio obrigatório lá na Fazenda Santa Amélia. E eu era um sonho conhecer o turbante. Mas quem tinha, não tinha esse sonho? Então. Foi no Leilão Pensamento, quando ele entrou então, lá, e nossa senhora, de pé. E eu sentei na mesa, almoçava junto com o seu Zé Oswaldo, e foi uma grata satisfação ter podido assim, participar um pouco dessa historinha. Isso. Quando eu fui lá conhecer, o turbante já tinha 20 e poucos anos. Então, isso um pouco a manga larga perdeu, que era a referência de conhecer os grandes criadores, que quando você chegava assim, você tinha que ir pé ante pé, falar com o Zé Oswaldo, com o seu Badi. Mas hoje eu estou aqui conversando com a senhora. Ah, que bom. Hoje eu estou aqui, a senhora é uma grande criadora da geração mais nova. E é uma referência, a gente, como eu estava te falando, não faz um trabalho sozinho, a gente tem que pegar o caminho já andado, continuar, melhorar e depois passar a bola para outro. Passar a bola para outro. Que faça um trabalho bem feito também. Falando um pouco de não fazer o trabalho sozinho, quero agradecer essa turma toda que está segurando a tropa aqui, agradecer a Sueli também, que é o seu braço direito, que eu sei, ela falou que não quer aparecer, mas a Sueli eu sei que é a manda-chuva aqui também. Porque a gente pega amor por eles. Não adianta mexer com o cavalo sem gostar. Não adianta. Senão não vai pra frente, não vinga. Não vinga. E a gente é uma família aqui. Sim, tô vendo. Mostra mais um pouco dessa morfologia linda. Então, essa aqui então foi 3 vezes campeã e essa aqui? 2 vezes. Essa aqui eu vou montar depois com você, hein? Essa é a Formosa, é também uma filha dos Agros. Também teve algum mérito lá em São João? Teve, foi lá, as 2 vezes foi lá, Potra e Égua lá. Ê, São João, hein? São João. Ela tem já garanhões com bastante premiação e recorde de... A progenie dela já está comprovada. Já foi vendida, já tem parceiros que garanham já em outros criatórios, recorde de leilão. Foi feito um recorde de leilão por outro filho dela. Jura? Recorde de leilão, filho dela. Filho dela. Também é uma grande campeã, né? A senhora vai montar nela depois? Eu vou montar nela e depois eu vou te mostrar qual que você vai montar. Aqui, ó.
Você vai montar na grande campeã nacional Malibu do PEC 2023. Por enquanto tá... Que é a que a gente estava conversando lá. Isso. É essa aqui? Isso. Então, o que eu estava te falando? Que aqui no Aras Lagoinha tem uma diferença e um trabalho diferenciado na pelagem pampa. Que eu vou te mostrar. Bom, pampa você sabe que é o branco. Não sabia. Não sabia. Quando o branco você fala... O pampa é o branco, na pelagem aqui, no caso, a alazã. Então esse é um pampa de alazão. Pampa de alazão. Como que você fala? Essa pergunta para o veterinário, hein? Vai. Pampa de alazão ou alazão pampa? Pampa de alazão. Por quê? Não sei. Então, quando você tem A predominância a do branco predominância do branco mais que 50%, é o pampa de alazão, só que se o alazão é mais que 50% do branco, é o pampa de alazão. Alazão pampa. Alazão pampa. Isso. Entendi. E o que tem na beleza que você vai ver quando você vê isso, você fala assim, vem do Aras Lagoinha. Quando você vê pelagem pampa, pode ver em outras raças, você vai ver assim, um branco e um alazão. As manchas não são assim tão recortadas. Não, parece até uma vaca holandesa, alguma Isso. coisa assim. Aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Eu sempre percebi isso. Vem do Monte Blanco do PEC. Sim. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, que eu não quero perder, que é a beleza da pelagem, beleza racial. Então agora a gente vai falar um pouquinho, você quer falar um pouquinho da morfologia? Porque ela é a campeã 2020, é a última campeã. Isso, então a tá nacional mais ainda não foi esse ano. Não foi. Onde vai Vai ser? ser agora na Água Branca. Vai em voltar a ser setembro. lá de novo? Vamos voltar lá. Fala um pouco da morfologia, saída de O pescoço, que é um cavalo espádua. de marcha? O cavalo de marcha tem um cavalo de sela. Então ele tem que ter padrões de sela. Para quem tem o padrões de sela, ele tem que ter uma física para andar bem. E o que primeira coisa que nós temos que fazer? E dizem que também o Arabi faz isso, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que educar o nosso olho. Motor, não é o motor? Que a Sim. gente olha o cavalo. A gente tem que olhar a primeira coisa, aprumos. Aprumos. Então a gente tem que ver, depois lá embaixo a gente vai ver montado, mas a gente tem que ver os aprumos. Quem é o aprumo? Se o cavalo não tem um posterior bom, ele nunca vai empurrar a massa para mão. Sim. E eu falei para você que veio paulista e tem que andar mais para Prospectivo. frente. Então aquele pessoal que gosta do... eu quero... Da marcha picada ou da marcha trotada? Não desses que são raças específicas para isso, mas que pega o manga larga e faz ser negócio um lusitano, por exemplo. Não. Ele tá, coitado, pondo 90 anos que ele foi Selecionado para ir para frente, anda para cima. Não. Então ele tem que romper distância, né? Sim. Então o que ele tem que fazer? Pegar esse posterior, empurrar, cobrir o rastro. Cobrir o rastro. E empurrar essa mão para frente. Você concorda que se ele empurrar a mão para frente, o joelho dele for aqui em cima, por mais que ele tenha motor essa frente, essa mão não vai? Ela não vai. Então ela tem que ter o antebraço maior que a canela. Certo? Porque senão, se esse joelho for aqui, ela vai fazer isso. Por questão de física, Sim, né? sim, tô Ao entendendo. mesmo tempo, se ele tem uma canela curta que ela tem, ela vai com essa mão lá para frente, porque ela tem posterior, né? Forte, vai... Essa parte aqui se projeta e a canela só faz o apoio lá na frente. Se ela tiver, que nem cavalo de corrida, que a paleta é curta, também não vai. Tem que ter uma paleta com ângulo de 55 graus para ir para frente, que senão não vai. Tudo é uma questão de física. Sim. Né? Aqui o cavaleiro ele tem que ter um pescoço piramidal. Sim. Né? Por que o pescoço piramidal? Porque é o leme do cavalo. Se for um cavalo bretão, que é de puxar força, ele vai ficar pesado na sua mão. Não é isso, meninos, que vocês montam? Não é? Não fica difícil? Você tem que ter sustentação. Não há braço que aguenta a rédea. Um direcionamento, né? Tem que ter direcionamento, uma cabeça leve. Por que essa ganacha é bem aberta? Porque tem que passar o ar. Esse ar tem que ir para o pulmão. Se ele é franzino aqui, o pulmão não expande. Não expande. Daí, cadê esse ar? Não tem a capacidade respiratória. Não troca oxigênio. Não troca oxigênio, não tem um motor que vai, né? Tem que estar então, arejado. Tudo isso
tem que ter um lombo curto. Por quê? Porque se ele tiver um lombo comprido, por mais que ele tenha posterior, ele não vai empurrar, vai chegar até metade, né? Sim. Tem que ter aquele negócio de Cobertura 4 de dedos, isso. para não dar dor. Sim. Então, tudo a gente tem que pensar nesse cavalo de sela para fazer a melhor performance possível. Confortável, dinâmico, isso. progressivo e harmônico. Isso, e tem tudo isso, e às vezes você põe tudo isso com o outro garanhão com tudo isso e não sai isso. Não sai, né? Genética Mas é um isso mistério. que é a delícia de eu criar, né? De criar, de misturar aqui, a hora que acerta a mão. É isso que é o gostoso. E daí você começa a entender as características de cada animal. O que é que ele dá? Eu já vi que ela já tem uns 2 filhos bem fortes, igual a ela, né? Então a gente já começa a direcionar. Então isso é o prazer do criador. Não brincar de Deus, mas... Entender quem com quem dá certo para Isso. sair uma coisa melhor do que aquela Isso. que é a progênie, É né? a progênie. E com tudo isso tem mais mais uma coisa, no meu caso, né? É. A pelagem. A pelagem, que é Às vezes a que nasce dá a tudo pintura. isso e não nasce a pelagem. Não dá a pintura que desejada. Esse é o prazer maior do criador da pelagem também. Então depois você vai me dizer se a teoria vai bater na prática na hora que você montar. Que montar. Essa aqui, vamos ver se acerta. Essa predominância é alazã? Isso. Então essa é uma pampa alazão. Alazão pampa. Alazã pampa. Isso. Isso. Essa é mais nova, né, Marisa? Essa aqui ainda não estreou, né? Nossa, que animal. Essa lindo. aqui, quer dizer, estreou não na nacional, mas já está classificada para ir para a Mas nacional. ela ainda não foi amansada, né? Ela é potrinha. Ela é potrinha. Ela né? tem 1 ano e meio. É a Pietá. Ainda está no mesmo padrão, 3 anos, que faz o registro definitivo? Isso. É sempre bom esperar um pouquinho mais, né? Formata, Fica mais formada. conformação, Então, né? essa vai estrear na Nacional. É uma filha da Georgia. O Ivaí. Ivaí é um cavalo alazão garanhão que eu tenho, mas bisneto do Monte Blanco, que eu guardei, nasceu lá, mas como eu tenho o sangue dele, eu tô pondo... Essa potra promete, hein, Maria? Bonita, né? Essa potra promete. Então, Ela está com qual idade? 1 ano e meio. Nossa Senhora, esfriar. essa potra promete muito. Então aqui o que a gente também tem? Não abaixa só a genética, a gente tem que ter alimentação, manejo Sim. e os meninos A aqui equipe. profissionais, a equipe. Sim. Ninguém faz nada sozinho, né? Os animais são só encocheirados ou ficam a pasto Não, também? aqui eu tenho uma planilha, que daí é a Sueli mais os meninos, cada um tem uma atividade. Porque o cavalo tem que estar na natureza, né? Sim. Senão a gente tira a cabeça deles. Sim. Então cada um faz uma atividade diária. Tem o rodízio. Tem todo esse. Tem andador, tem piscina, tem trabalhos, mas nada forçado, né? Sim. Porque aqui nós temos a Heróica. Heróica já é uma filha também dos Agros, que é uma égua já master, né? Graduada. Essa é uma pampa também? É uma pampa também. Cadê a manchinha dela? Aqui, ó. Sabe como que caracteriza o pampa? Rabo. Ou a cauda? É crina. E quando você não tem, que é o caso ali vou voltar aqui Mas ela tem uma coisa, o pai dela era homozigoto. Então vamos pensar. Pai homozigoto tem 100% da pelagem pampa. Cruzou com uma égua alazã. Heterozigoto. Heterozigoto. Então, aqui do 100 foi uma versão de pampa e aqui foi uma versão de alazã. Daí eu tenho que fazer o quê? O teste de homozigoto. Ela levou? Tem que ter levado, porque aqui tem A predominância. a predominância. O azão que a gente chama. Azão. Isso. Então, ela é pampa e já tem vários filhos pampas. Agora eu tenho um caso, por exemplo, tenho a égua que é pampa com pampa, sendo que é filho, de repente, de um pampa com alazão, de um pampa com alazão. E nasceu um pampa. Nasceu um pampa, mas pode ser que ela não... Crie pampas. Crie pampas. Entendi. Sim, é a Entendeu? genética, né? Daí a genética, daí ela é pampa e pode ser que não crie pampa. E essa é a beleza da genética também. E não tanto de morfologia, mas essa questão de fazer as tranças aqui, para mostrar a conformação, não Isso, necessariamente facilitar o juiz. o juiz. Tá. Então o que o juiz vai facilitar? Se tem um rabo todo meio espigado. Ele não vai ver saída ele não de vai ver anca, garupa. isso.
Ali também o desenho, né, que a gente vê que o pescoço é piramidal. Sim. Então, A trança ajuda. Ajuda. E dá uma beleza estética. Não é também. obrigatório na Não. exposição. Eu sei que tem gente muito mimizenta, que fala, nossa, aprendeu rápido. Eu não sei, mas, gente, é minutos, né? Que o rabo tá aqui, não tem mosca, não tem nada. E é um prazer que o criador tem de mostrar a performance do animal na beleza Afinal de contas, dele, está sendo né? exposto para isso. Né? Isso. Daí eu cheguei lá, vai soltar tudo. Mas aqui, estou mostrando para vocês que vieram me visitar, um prazer enorme, mostrar o trabalho da criação, da genética, e como se eu estivesse mostrando por um juiz da mesmo, raça. né? Eu vejo que a gente tem que facilitar o quê? Ali são muitos cavalos, tem 12, 15, ele tem que visualizar rapidamente a melhor morfologia, né? Sim. Então tem que estar, e se for montado, um ferrajamento adequado, não pode fazer nada que não seja adequado, nada que você burle a regra do julgamento. A regra, e também que esteja bem ferrado para melhorar a performance do animal. Andamento do animal, sem sim. burlar, né? Sim. Então você não vai levar um cavalo com ferradura passada para o juiz ver. Sim. Você fala, não, esse criador nem serve, desleixado, vou dar premiação, força tendão, força tudo, não é de acordo, né? Sim. Então aqui a gente faz isso. Faltou aquela ali para a senhora falar dela? Faltou aqui a Alcala, é uma égua que vai virar égua agora montada, vai estrear montada, né? Outra, filha do Fazano. Aquele que a gente estava fazendo o tratamento lá com a veterinária. Isso, que ele se machucou. Então o Fazano está indo bem. Ela parece ele mesmo. Na progênie. Você vê que ele passa essa pelagem. O Fazano é filho de um cavalo alazão com uma égua pampa de preto. Sim. Ele saiu alazão com aquela pelagem que ele passa muito. E essa beleza estética dele está passando para os filhos. Lindo animal, não? Égua linda demais. Essas éguas que a senhora tem, que são de pista, de exposição, também estão na criação, né? A senhora falou que já deu filho. Essa aqui já tem um filho que vai estrear na pista, agora bem premiado, chama Paddock. A Formosa já tem bastante filhos também. E é esse trabalho que a gente faz no criador, né? E olha, você vê, a gente está vendo éguas aqui, todas éguas corpulentas, bonitas. Isso porque nós não podemos pôr os garanhões aqui no meio, que senão vira uma bagunça. Depois, se você quiser, a gente pode pôr alguns aqui, né? Porque o garanhão, ele ainda puxa ainda mais a morfologia, né? Ele uma expressão. É uma expressão, e ele é mais folgazão, mas... Nossa, tá de parabéns, eu sou um admirador de quem faz seleção. Independente do que, de gado, de qualquer coisa, até de galinha, de qualquer coisa. Não estou falando exatamente da minha criação, mas não tem quem não vai gostar da raça manga larga. Eu acho que a raça manga larga está num momento o olhar do cavalo raça. Manga larga, a cabeça, a conformidade morfológica dele, para mim é uma das coisas mais lindas que existe no meio equestre. E é o cavalo... Essa raça completa, porque eu falo assim, um só tem a marcha. Mas ele tem tudo, ele carrega tudo. Ele carrega beleza racial, comodidade de sela, um galope bem colocado, resistência, dentre as raças de marcha, o que tem mais resistência a longas distâncias. E sabe uma coisa, dona Marisa, que a gente até conversou ali antes de falar sobre isso, é uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas e em todos os programas que a gente tem feito, a questão da identidade regional. O Manga larga é brasileiro, é genuinamente brasileiro, ele tem uma identidade com o nosso país, né? Acho que não há nenhuma raça tão... Tem o crioulo no sul, que é mais regionalizado, né? Tem o campolina, tudo, mas o Manga larga paulista, eu acho que quando fala em cavalo no Brasil, até teve aquela exposição que levamos alguns animais, a associação levou alguns animais para a Alemanha, e os alemães ficaram encantados, né, com o Manga larga. Foi uma fase que a Manga larga estava pujante, e difundiu a raça pela Europa ali, fazendo uma via dupla. Isso que eu ia te falar. E outra coisa que você pode notar, ele vai do norte ao sul do país, não estranha. Adaptado. Adaptado. Ele tem identidade regional nacional, vamos dizer assim, né? Não é que ele vai bem no sul, não vai bem no nordeste. Ele no Brasil inteiro ele vai bem. E o Brasil fez um teste com Stephanie Bigo, que pouco divulga, que o Adaldinho foi muito feliz em emprestar, o tal de NH, que por sinal está na linhagem dos agros, e isso é muito importante. Eu gosto, e eu acho que isso foi o sucesso de utilizar os agros aqui.
Ele andou 5.000 quilômetros, fez do sul do país, pegou a parte da Argentina, subiu, fez Cordilheira dos Andes. Então ele pegou relevos inusitados, altas e baixas temperaturas, foi até a Cordilheira. E o cavalo ali? Impecável, não sofreu nada. Deu os descansos merecidos no momento de intervalo e seguiu essa jornada. E muitas vezes mudou a pastagem, né? Porque ali sim, verdade. Mudou a alimentação, tudo, o cavalo não só o clima, nada. né? A pastagem, o teor de qualidade do capim. Então, um cavalo de resistência. Adaptado, né? A qualquer situação. Então, pegando um pouco nesse ponto, eu falo que a gente precisa, quarto maior plantel do mundo. Por que não exportar essa raça? Isso que eu me pergunto. Eu também me pergunto, porque falta apoio, né? Vem coisas que nos dificultam. Um mormo que não é um mormo, ou dificuldades, agora apareceu dificuldades no mapa na hora de comunicação de coberturas, que a gente está perdido. Centrais que não são centrais, que a gente fica perdido. Então, eu peço à política que olhe a econocultura brasileira, um olhar mais apaziguador, carinhoso, para nos ajudar. Não, porque pode-se pensar, o cavalo é uma coisa de elite. Quantos funcionários a senhora tem aqui no Aras Lagoinha? Isso, então, e o que agrega? Aqui tem 30, mas o que agrega fora isso? O entorno, além do funcionário, né? A ração, o feno, a selaria, a zootecnia, os técnicos, os veterinários, agrônomo, o cuidado com a pastagem. Então, ele é muito do agronegócio. Lá na veterinária, quantos saem de formandos? Os veterinários amam trabalhar com cavalo. Oi, doutora Alessandra, dá licença. Olá, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Preciso que você use os óculos. Opa, tá bom. Estamos trabalhando aqui com terapia fotodinâmica. Terapia fotodinâmica? Exatamente. Você trabalha aqui, você é veterinária aqui do Aras, faz a parte de medicina integrativa, você estava me falando lá fora, né? Isso mesmo. Aqui nós estamos fazendo, essa lanterna ela foi desenvolvida para o Aras, né, em específico, e para a gente tratar desse paciente. Ele teve alguns problemas articulares e, por uma infelicidade, um PRP contaminado, a gente acabou evoluindo aí para uma anquilose, né? Deixa eu te perguntar, você fez um quê? PRP, plasma rico em plaquetas. Foi infiltrado aí na articulação, isso. Depois de uma lesão na articulação? Isso, foi o outro colega que fez. E isso evoluiu para um processo infeccioso. Mas essa é uma técnica que dá certo também, sim. Aí teve uma infelicidade de estar infelizmente, aconteceu. E agora o nosso tratamento com ele é um tratamento mais conservador, onde o objetivo é deixá-lo sem dor, mas melhorando esse processo inflamatório, por isso que nós utilizamos a lanterna, né, com LED infravermelho. Sim. Nós fazemos tratamento também através da medicina chinesa, então acupuntura, ozonioterapia. Toda a parte integrativa mesmo, isso. Você trabalha com isso. Homeopáticos injetáveis, para a gente reestruturar essa articulação. Homeopático injetável? Exato. Que legal. Esse animal está recebendo esse? Ele está recebendo. Você vai fazer nele hoje? Iremos fazer. Articulação total, cúrcuma, que é nutracêutico, né? Entra aí. Mas aí a infiltração é aí no local ou é intravenosa? Não. Ela é subcutânea. Subcutânea? Subcutânea. A homeopatia, ela pode ser endovenosa, tem várias vias, mas no caso dele, como ele toma 2 vezes por semana, nós fazemos subcutânea. Legal. Você vê, né, pessoal? Aqui é um tratamento, os animais são tratados de forma bastante cuidadosa, uma medicina integrativa, que eu gosto muito dessa medicina, ela foge um pouco dos fármacos, Exato. que também, né, o remédio diz aquela coisa que o fármaco entre como é que fala? Entre o remédio e o veneno é a dose, né? E aí a gente às vezes acaba pesando a mão, eu sou veterinário também, a gente acaba pesando a mão, às vezes estraga um organismo do animal, não é? Na verdade, assim, o remédio ele remedia, e a integrativa ela vem num movimento muito forte, onde nós buscamos entender a causa e não tratar os sintomas. Né? Na academia mesmo, nós somos ensinados a tratar os sintomas. Fortalecer o organismo do animal para ele mesmo liquidar a doença. Exato. Se você tem
um terreno biológico saudável, você tem muito menos propensão a desenvolvimento de qualquer patologia. Um terreno biológico. Exato. Essa palavra, essa frase é muito importante. Né? É o extracelular, né? Tudo que a gente tem de organizado na nossa biologia fortalece o nosso organismo. Se isso entra em desequilíbrio, não adianta remédio também, né? Não adianta remédio, você vai piorar porque ele não tem condições de resposta, né? Que legal, meu. Bacana, hein, doutora Alessandra? E você tem a formação nisso? Você é médica veterinária há quanto tempo? Eu sou médica veterinária há 22 anos, eu sou fisioterapeuta graduada há 18. Há 18 anos, eu emendei uma na outra, tenho pós-graduação em medicina chinesa e sou mestre em engenharia biomédica. Que bacana, hein? Um profissional, uma profissional bem gabaritada aí pro trabalho. Eu queria ver você fazendo essa injeção de homeopatia, eu nunca vi isso. Maravilha. Você mostra pra gente? Claro, pode vamos lá. Interromper um pouco aí? Claro, vamos lá. Legal. Aí agora a gente já pode tirar o óculos. Ah, legal. Aí, pessoal, esse aqui é um garanhão fasano, né? Cavalo maravilhoso, lindo, o doutor Alessandro está cuidando dele, mostrou ali para nós o laser na perna, e agora ela vai fazer, essa homeopatia consiste do que, necessariamente? Aqui para ele nós selecionamos alguns homeopáticos que eles tratam a parte inflamatória, a parte de reposição, de reconstrução articular. Então, as homeopatias que ele está usando no momento é uma combinação de apis, né, que na verdade a gente trazer essa inflamação crônica para uma agudização, para melhorar, que é o que a gente busca, né? Cúrcuma como um anti-inflamatório natural. E nós fazemos também a procaína, que é... Analgésica? A procaína, na verdade, ela é da terapia neural, mas aqui essa empresa que nós trabalhamos, ela desenvolveu ela na 30CH. Então, ela nada mais é do que um otimizador de repolarização de membrana celular. Então, é como se fosse um plus, né? Eu brinco que eu falo que é a gasolina aditivada. Sim. Né? Então, ela só vai otimizar o efeito dos outros homeopáticos. Então, olha como é que é integrativo, né? O laser, que vai... O LED. O LED, Ali foi um LED, o LED, ele vai acelerar o processo cicatricial? Ali, ele vai aquecer internamente e ele tem o spin, onde ele faz um processo anti-inflamatório. Tá? Ele melhora a vascularização, otimiza a vascularização, oxigenação tecidual e reconstrução. Tá? E aqui nos homeopatos? Nos homeopáticos, o que a gente faz? A gente vai dar um estímulo para que, pela lei dos semelhantes, né, que é a homeopatia, para que o organismo dele agudize aquele processo de modo que ele evolua para uma sanação dentro daquilo que for possível. E aí um complemento ainda com acupuntura para... Exatamente, para equilibrar como um todo, né? O meu objetivo principal com ele, além de reconstrução, é que ele não tenha dor. Tá? Então, Perfeito. Tirar a dor desse animal, para mim, hoje é o primordial, que eu acho que ninguém merece. E deixar o organismo ir se curando. Agir, exato. Dar condições, dar bom alimento, uma boa qualidade de água, uma boa suplementação. Para quê? Para que o organismo dele tenha total capacidade de regeneração. Que legal. Você vê, pessoal, isso é o BioAgroVet gosta muito disso. A medicina integrativa, uma forma de cuidar dos animais sem precisar usar muito remédios que forçam o organismo do animal. E sim, dar condições ao animal se recuperar. E aqui hoje, com esse lindo exemplar do manga larga e com esse gabarito da doutora Alessandra aí mostrando todo o seu trabalho. Obrigado, Alessandra. Imagina, bom trabalho. Vamos lá. Segue em frente aí. Vamos lá, a gente dá uma distraidinha, pra ele não sentir. E foi, né, meu amor? É isso. Muito bom. Vamos dizer assim, a gente podia devolver um pouco do que tudo o cavalo fez para nós no História da Vida, né? Eu acho também. Porque sempre foi o nosso aliado, né? Sem dúvida. Então é muita regra, poucas pessoas para observarem essas regras e tantas outras coisas passando que o Brasil precisa. Então facilitar para o criador tudo isso, eu acho que é importante. Colocar o manga larga no mundo todo, olha que cavalo lindo, já pensou? Né? Um animal desse, E a gente quando tem aqui todas as raças, o né? cavalo,
a gente coloca a nossa cultura. Nossa cultura, a identidade Isso é nacional importante, nossa. isso. A gente tem o inglês, a gente tem o árabe, a gente tem o quarto de milha, o pente horse na variação de couro, o Appaloosa. Nós temos tantos outros cavalos que frequentam e estão aqui no Brasil com forte carga genética. O manga larga pode estar no mundo todo. Pode estar no mundo e a gente leva a nossa vestimenta, que daí entra também a parte de que pode ter estilistas, que a gente tem estilistas renomados, que pode ser um estilista que carrega como andava, as pessoas montavam, né? Tem muita coisa para falar dentro do mundo equestre. Muitas coisas que a gente pode explorar e pouco é feito. E tudo isso agrega o quê? A cultura do cavalo. E tantas crianças que hoje não conhecem o cavalo. Eu estou recebendo aqui. Eu recebo idosos, eu recebo crianças, estou recebendo faculdades, porque eu acho que é importante. Vamos fazer nosso trabalho aos poucos, Isso. mas é de grande importância para as pessoas saberem. Porque às vezes a criança não tem contato com o cavalo, tem idoso. Que nunca pôs a mão. Nunca no pôs cavalo, a mão. Não sabe nem o que é. Eu recebi o tato, agora, né? acho que foi 2 semanas atrás, idoso que pôs a mão Pela primeira vez. E a emoção. Não, mas transmite uma energia muito boa muito isso aqui. boa. O que você quer ver? Cavalo? Vamos ver o andamento, vamos ver se a senhora traz uns 2, Quer ver 3 o garanhão? garanhões Vamos ver aqui os pra garanhões, gente. então. Né? E Tá. depois eu quero ver o andamento. Beleza. Tá Obrigado, ótimo. então, por enquanto, dona Eu que Marisa. agradeço. Estou adorando isso aqui. Que bom. Marisa, aqui são os machos, então? Isso, então a gente vê a caracterização racial, tem diferentes idades, tem potros e garanhões, todos eles vão estar na Nacional, mostrando o nosso trabalho aí de seleção dos 25 anos de pelagem pampa, mais 40 de seleção do Aras Lagoinha, né? E aquele trabalho genético que a gente vem fazendo. Isso é importante porque a gente vem nessa seleção sempre trabalhando com as nossas éguas, com os cavalos, com a genética, vai, abre o sangue, voltando no padrão racial e do sangue do Monte Blanco, o pilar da raça manga larga, a pelagem pampa. Isso mesmo. E a senhora quase hoje não usa muito garanhão de fora. Não, tem que abrir o sangue. Tem que abrir o é sangue, importante. né? E outra coisa, nós, como a gente veio de quase nada de pelagem, a gente tem que chegar ali no padrão dos 90 anos. Então a gente tem sempre que pegar a pelagem e colocar sempre o que está na moda agora no geral. E da sorte da pelagem. Nasce às vezes alazões também, mas a gente está aí sempre selecionando a pelagem com qualidade morfológica e sangues atuais. Entendi. Esse é um potro? É um potro, Pequim. Pequim. Lembrando que os nomes dos nossos cavalos são sempre de lugares, cidades, acidentes geográficos. E já estamos na 2ª geração, né, da letra P aqui, e já está nascendo a R da 2ª geração. Já virei alfabeto pela 2ª vez. Que bacana, Cada são nomes ano de uma cidades. Acidentes geográficos, países, lugares. Que bacana. Esse é o Pequim. Esse é o Pequim. Vamos ali adiante. Agora você já vai ver o mais velho que está aqui, que é o Los Angeles. Coisa linda. Que beleza de animal, gente do céu. Olha aqui. Bonito. Já tem progênie, já tem filhos nascidos, está indo bem na progênie também. Sim. Então estamos fazendo um trabalho também genético com eles também. Algum desses aqui é filho dele? Não. Não ainda, são pequenos ainda. São pequenos já está na ainda. primeira progênie dele. Certo. Muito bom, muito bom. Aqui é o Norton, utilizando PEC com PEC, PEC com garanhões. Quando a égua é pampa, eu coloco sempre algum garanhão de genética alasa. Eu pouco ponho. Eu não tenho muita preocupação de fazer o homozigoto, que seria o pampa com pampa, porque eu tenho que somar qualidades morfológicas que tem mais a genética que está 90 anos na frente, Sim, na frente. que é o sólido. Sim. Então a minha preocupação é fazer meu zigoto para fazer mais pampa, porque tem uma coisa que eu sempre falo, o criador e o duplicador. Se eu fosse pensar comercial, teria que nascer tudo pampa. Ah, é mais fácil, vende, né? Mas eu não sou, eu sou uma criadora, eu quero resgatar a pelagem com qualidade morfológica, beleza racial, morfologia e marcha. Fazendo seleção. Seleção. Então a seleção a gente tem que fazer com o melhor. E às vezes negar algumas compras. A gente pode vender também algumas coisas. Não que eu não venda, eu vendo. E uma coisa eu aprendi com o Mark, que foi o que você vende.
às vezes você fica com o pior e vende o melhor, porque daquele sangue você tem muito. Então, às vezes você tem que ficar com o sangue que você não tem para trabalhar dentro de casa e atrás da genética. Fazer de novo novos campeões. Isso, às vezes eu tenho um animal que não é tão bom, mas aquela genética já não existe mais. É uma genética Tem que segurar antiga, aquele banco genético. Tem que segurar. Então, isso é o balancear de cada criador. Isso é ser o criador, né? O Isso criador é ser tem o que saber exato. jogar esse jogo, de repente se dispor de um animal maravilhoso que ele tem no plantel para fomentar a raça em outro lugar. O outro te ajudar, né? Te ajudar você a pegar um choque de sangue de outro lugar. Também. Então, é sempre... O criador é fantástico, eu gosto do criador. Eu gosto do criador porque o criador, é como a senhora falou em todo o tempo que nós estamos conversando, ele vai deixando os legados da raça, né? Sem Ele dúvida. vai deixando, ele vai construindo a raça ao longo do E o tempo. bom com o bom, às vezes, não dá o bom. Não, é verdade. Então, é sempre bom você trabalhar, mas também usar aquela égua que está ali. E, de repente, a genética não sai ali do F1, F2. É buscar ali atrás alguma coisa. Eu tenho éguas que já passaram, que foram umas barrigas de ouro do início da minha criação. E eu levo aquela família junto, porque eu confio naquela família. Sim. E isso é importante, porque o criador, se compra, vende, você não tem um olhar crítico da sua criação, de que, sabe, por exemplo, já são bisnetos do Monte Blanco, muitos eu vejo ainda o Monte Blanco nelas. Sim. A expressão, Sim. tem até manias Sim. que passam. Você consegue enxergar ele, um pouquinho dele ali. Isso é importante, porque hoje em dia, com a globalização e venda de ovos, tem poucos criadores que marcam seu sangue. Por exemplo, eu vou no criatório tal, que eu vou buscar aquele sangue que precisa. E isso está se perdendo dentro da raça manga larga. Sim, entendo o que a senhora está falando. Então, todo mundo tem de todo mundo. Aham. E não tem um sangue, uma marca registrada. Que o cara, a pessoa bate o olho e fala, aquilo ali vem Isso. daquele fomento. E ali. aqui no Aras Lagoinha, Você está construindo eu estou isso. construindo isso. Eu tenho a marca registrada, que é a linhagem PEC, que você olha e fala, esses são PEC. Esse vai a nacional como? Vai. Cavalo montado, estreando montado. Vai tirar prêmio esse aí, hein? Oh, Olha, na cara. amém. Você está vendo aqui que está tudo meio padronizado, Isso né? que eu ia falar agora para a senhora. E Esse aqui é muito não parecido são filhos dos mesmos Não, garanhões, não. mas você vê que está sedimentado uma raça aqui e um padrão racial, não sendo filhos de todos, mas é isso que eu estou te falando. construindo o a seu raça, sufixo já está sedimentando num padrão. No padrão racial e da pelagem também. Eu puxei vários filhos de várias genéticas, tem garanhões comprados. Ali na frente o Los Angeles é filho do Topázio JMJ, com égua PEC, que está dentro do padrão, que você pode ver que está inserido dentro dessa genética toda, que faz o padrão racial de realmente sustentação. Imprintar. Isso, sustentação racial. Sabe o que eu queria? Que a câmera fechasse, agora que a gente... Terminamos de falar um pouco Sim. dos machos? Terminamos. Vamos depois olhar os andamentos? Vamos. Eu queria que a câmera fechasse no olhar do manga larga. Ali o Los Angeles me deixou o olhar, bem, todos eles têm o olhar do manga larga. Vamos fechar ali no olhar do... Mais eu usei, comprei o pai dele foi um resgate de um sangue mais antigo. Olha lá. Então é isso, esse olhar desse manga larga, esse A olho... cabeça é mais antiga, A né? cabeça é do manga larga Do manga tradicional. O arco zigomático, o olhar, fecha aí pra gente ver essa beleza. Muito bom. If you are not mine, I'm letting you go. I won't be your backup call. 'Cause for such a long time, my heart is on hold. Dead for too long, too long. Plínio, agora nós estamos aqui na pista. Opa! Agora nós vamos mostrar o cavalo em deslocamento, não só a marcha, Isso. a marcha do manga larga. Isso. Vamos ver? Vamos ver, tô vamos louco lá. pra ver isso. Vamos lá ver, pessoal, a marcha do manga larga. Característica principal. Então, o que é a marcha do manga larga, né? É uma marcha cômoda, Sim. deslocamento
diagonal bipedal com, vou falar uma polêmica aqui, mas é o que eu acho e penso e provo isso, ínfimo de dissociação. Para o cavalo ter uma marcha cômoda, a gente tem que olhar a linha de dorso, o cavalo em si, né, o peão que está montado, você vê que ele não soca. Então, para isso, ele tem que ter um contato com o solo. Porque se ele não tem um mínimo de uma ponta de um casco em contato com o solo, seria trote. Então, ínfimo de dissociação, marcha diagonal, você levanta uma mão com o pé, olha que ele cobre o rastro. Então, é essa marcha que a gente fala que é avante cômoda. É aquele motor que o posterior empurra e eleva a mão para frente. Essa mão para frente, se você pegar um pouquinho que está filmando e ver que o casco posterior cobre exatamente a passada do anterior, isso é deslocamento com cobrir o rastro, que vai adiante. Então ele coloca a passada exatamente no posterior, cobrindo o rastro do anterior. E empurra a mão para frente. Essa marcha tem que ser uma mão rolada, não pode ser uma mão dura, mais ou menos nas mesmas alturas de posterior com anterior. O cavalo tem que estar colocado com o pescoço piramidal, colocado para ser o leme que eu expliquei ali, que tem que ser a leveza da mão do cavaleiro. Não pode estar com a cabeça suspensa que nem um cavalo marinho e também nem muito baixa. Nem muito pesada, que daí você fica ali e não fica cômodo na sela, né? Sim. Então, isso é levado, ver que o deslocamento é leve. E o apoio bipedal na diagonal significa que ele está levando a mão esquerda na frente e a traseira do direito. Esse é o bipedal diagonal. E o cobrir o rastro é que quando essa dianteira da frente faz a trocada de passa, a traseira esquerda cobre o rastro da frente. Exatamente, com um ínfimo de dissociação, ou seja, em um momento ínfimo tem 3 no solo. Em um momento ínfimo tem 3 no solo. Quando você vê a olho nu é a marcha batida, que nós não somos. E que é a marcha trotada, que não se chama trotada porque não tem esse período. O ínfimo de elevação seria tudo no ar, né? No momento que eu tenho um ínfimo de elevação, caracteriza o trote? O trote, certo. Isso. Então, nós não temos isso no Manga Larga Paulista. Tem gente que fala, no padrão está dizendo que tem, mas não tem, que foi ser atestado com analog e aparelhos científicos. Por que falavam? Porque a gente tinha o olho nu. Hoje se você conseguir com o equipamento, por slow motion, você vê que tem às vezes não só aqui do cinegrafista, mas tem máquinas que vê mais quadro a quadro, vamos ver mais se detalhes. no câmera lenta nossa aqui a gente... Não sei se tem, porque tem máquinas muito detalhes. Super slow motion e com detalhamento de grau. Que às vezes põe pontos luminosos que colocam para visualizar no casco. São bem estudos científicos, né? Sim. A gente pode ver isso dos cavalos de marcha. Mas assim, ao longo você vê que o cavalo está cômodo, não está se desgastando. O cavaleiro está cômodo na sela, né? Está sendo colocado, não estão se desgastando. E aí você faz 25 quilômetros em 1 hora, tranquilamente. Com comodidade. Em 12 quilômetros por hora, por aí, nessa toada, que não precisa ser aquela coisa exacerbada nem nada. Vai ali na sua viagem, tranquila, de lazer, num passeio muito gostoso. Um detalhe que a gente não chegou a comentar, mas eu estou observando aqui. Uma sela apropriada? A gente tem a sela Manga Larga. No meu caso, eu tenho a sela by Marisiório, que eu fiz um desenho específico. Sua sela. Mas a que usa normalmente no Manga Larga é a sela Manga Larga. Que é uma sela o quê? Uma sela leve, bem arqueada, que não machuca a coluna do cavalo e não cansa o cavaleiro. Sim. Também. E todos no bridão? A maioria sim, porque é o início de doma de qualquer cavalo e não precisa ter um freio pesado para levar numa toada dessas e um cavalo leve. Na verdade, a rédea tem que ser solta, né? Calma, sem precisar força. Vai no viajeiro, como se fala, sim. Tranquilo. O cavalo tem que ser bem domado, né? Sim. E começa pela docilidade, pela tranquilidade. E pelo conforto do cavaleiro e do cavalo. Sem dúvida, né? Para que você precisa de grandes alavancas?
Você não vai estancar, você não vai... O cavalo pode fazer isso esbarrando também, com a tranquilidade. O cavalo é muito dócil, mas não precisa desses... Trancos e solavancos. Trancos e solavancos, que é só agressividade, Só né? agressividade, coisas de... Se eu tiver alguma égua aqui, eu posso até tirar totalmente a embocadura dela. Ela anda tranquila. Então, como eu estava falando, o cavalo até sem embocadura vai, porque está bem domado, né? Ali a docilidade... Nem né? de bridão, nem de cabeçada, E hoje em dia, nada. a Europa, ele quer um cavalo assim, que a gente tem Olha que que trazer. espetáculo, Marisa. Hoje é a Europa que é um cavalo sem bridão, sem embocadura e sem ferradura. Minimamente invasivo em Qualquer qualquer detalhe. detalhe. E a gente tem que começar a trazer isso. E mostrar que o nosso cavalo é de vanguarda, né? O nosso cavalo não precisa de grandes embocaduras, não precisa de violência, para fazer o que ele quer, um cavalo Isso inteligente. é bem-estar animal. Bem-estar animal, olha aí. Olha aí. Vai embora. Não vai sair, não vai romper. Ele já sabe o que é a doma dele. Ele está ali no conjunto cavalo-cavaleiro, sem grandes embocaduras, sem chicote. Né? Não nada, tá ali na docilidade. Na docilidade dele. No adestramento que foi E treinado. é isso que eu estava te falando, que cada vez o cavalo entende mais o homem. E o homem cada vez mais tem que aproximar E o homem, quando é gentil... dessa grandeza. Quando ele é gentil com o cavalo, as coisas fluem melhor. Né? Flui melhor. Então, foi-se o tempo, né? Daquele... Da doma irracional, que pegava o cavalo no pasto e montava a Aí. força. Olha que beleza, até solta. Olha lá. Aí, relaxou. Cabeça baixa, não muito baixa. Um andar Ali tá normal. relaxado com ele, Um né? andar normal, como se ele estivesse solto no pasto. Para criador aqui, super orgulhosa. Tá feito. Muito bom. Plínio, agora a gente tem um lado do julgamento, que são os potros e potras. O que acontece? A gente já, como criador, a gente já tem que planejar o futuro, né? E encurtar as distâncias. Então a gente tem que imaginar esses potros e potras, como eles vão ser montados no futuro. Afinal, nós estamos... É uma raça de sela, né? Então, como a gente não pode montar, a gente tem que ver eles na performance do cavalo montado. Então, você vê que eles estão na condição de marcha do cavalo montado, na colocação de cabeça e pescoço do cavalo montado, não tem embocadura, mas já tem uma doma ali inicial do que eles já sabem fazer. Quando montar, esses cavalos não vão sofrer nada, não vão ter violência nenhuma e já vão estar sendo bem conduzidos porque já estão bem iniciados na doma. Eles já sabem que é passo, marcha. Praticamente a diferença é que vai ter um homem montado em cima. E depois colocar a embocadura aos poucos, mas ele já sabe que é uma marcha, ele sabe que é uma condução, ele sabe que é o homem do lado e já sabe a colocação da marcha. Veja que a colocação deles é a mesma postura dos animais montados. Dos animais montados. E estão na mesma toada, né, de marcha dos outros ali. Exatamente. Então eles já estão condicionados e isso ajuda no nosso trabalho de criador, de avaliação. São cavalos bons de marcha, boa docilidade e isso já nos dá um respaldo do que a gente vai levar em pista montado. Entendi. Entendeu? Então isso é a avaliação desses cavalos. Muito bom, muito bom. Já começa desde cedo a demonstração dele no andamento para se preparar para um julgamento futuro. E o juiz já vai analisando todos esses e quesitos, ele né? também está sendo julgado nessa. Sem Vai ser dúvida. campeão potro, né? Sim, Já tem tudo já isso vai também. fazer exposições assim. Muito bom, Marisa. Plínio, agora para finalizar um desafio. Vai. Você não pode ir embora sem montar um pé aqui. Porra, meu sonho, pô. Vamos então lá. vambora? Vambora. Show! Valeu. Fechou. Plínio, te trouxe aqui no piquete dos potros, onde tudo nasce. E aqui nasceu uma amizade muito grande com você, com a Faculdade de Veterinária de São João da Boa Vista, uma cidade que mora dentro do nosso coração, onde começou tudo, o meu criatório também, uma amizade muito grande.
Então aqui eu espero que seja a primeira visita sua, de muitas, inclusive extensiva a toda a faculdade. Nossa, dona Marisa, eu que agradeço muito a visita de hoje. Foi um dia ótimo, um dia excelente. Terminamos aqui montados nesses exemplares aqui da raça. Foi um dia de muito aprendizado para mim, da raça manga larga. Retomei muitas coisas aqui da minha cabeça, dos estudos que eu fiz sobre a raça. Hoje me atualizei. Foi como ter posto um chip novo aí na minha memória sobre a raça manga larga, absorvendo todo o conhecimento que você tem, a paixão que você tem pelos animais, a organização que você tem aqui e principalmente agradecer você pela disponibilidade. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, nos recebeu hoje o dia inteiro aqui conversando sobre manga larga. Eu sei que você gosta de conversar sobre os cavalos, mas sei também que você é bastante ocupada e nos doou o seu tempo aí para mostrar a sua seleção de cavalo. Fico agradecido por ter aceitado o convite de trabalhar com a gente nesse vídeo do BioAgroVet. Lembrando que o BioAgroVet é um canal, é um episódio que traz conteúdo da biologia, das ciências agrárias e também da medicina veterinária. E como você muito bem finalizou, enaltecendo a nossa faculdade, que realmente a universidade é uma universidade que gosta e tem muito apreço pelo mundo equestre. Nós formamos alunos com potencial muito grande, temos alunos fora, fazendo estágio fora, e temos uma turma que gosta muito de cavalo em São João da Boa Vista. E você nos deu essa oportunidade de agora, com esse episódio, mostrar tudo isso e abriu as portas para nós. Muito obrigado, adorei a visita, adorei ter lhe conhecido, obrigado por ter me chamado de amigo, ter criado essa amizade comigo. Eu sinto uma simpatia por você muito grande, uma sintonia muito grande e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, viu, Maria? Aqui os estribos selam uma grande amizade. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigada, pessoal de São João da Boa Vista. Estamos juntos aqui com a raça manga larga, o berço do cavalo de sela brasileiro. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. 'Cause I'm coming on strong. The grass should have looked green.